Problema-solução. Cobrança durante a suspensão ou bloqueio. Existem vários tipos de bloqueios, tá? Ou suspensões, que na prática dá na mesma coisa, ou seja, você ser impedido de utilizar aquele serviço. E a cobrança, em alguns bloqueios, ela pode ser realmente cobrada. Em outros, não. Existem essas possibilidades que eu vou te passar aqui. Quais são essas situações? Pode ser, pelo menos eu acredito, que quem abre esse tipo de reclamação nem sempre sabe disso ou não concorda com o que o atendimento da prestadora falou. Só um instantinho. Então, aqui eu preciso te passar essas informações para você entender mais fácil, tá? Que pode ter cobrança e que não pode ter cobrança. E o que é que pode gerar cobrança? Quando existe a suspensão parcial ou, por exemplo, suspensão perda e roubo. E aí depende da prestadora. A perda e roubo e a suspensão parcial é aquela que acontece com 15 dias da fatura em aberto. Você está lá com a fatura, passou 15 dias, pode acontecer um bloqueio parcial porque não é todos os serviços, você ainda consegue utilizar algumas coisas. Mas ocorreu o bloqueio, a suspensão parcial, você permanece sendo cobrado da assinatura da linha. Não deve ser interrompida essa cobrança pelas resoluções que a Anatel autoriza. Suspensão, perda e roubo, existem prestadores e prestadoras, tá? E aí, lógico, não tem como decifrar todas elas porque os procedimentos podem mudar. Mas existem prestadoras que colocam, quando você liga dizendo, ó, linha tal foi furtada, foi bloqueada, eu preciso bloquear ela porque o usuário perdeu, por exemplo, também. E a prestadora vai lá, tudo bem, coloca o bloqueio. Porém, esse bloqueio, ele permanece gerando a assinatura da linha. Ele não interrompe esse tipo de serviço. E aí, você só vai saber isso depois quando receber a fatura. Ou, se você perguntou isso na ligação, eles vão dizer. Mas se você está abrindo essa reclamação, é porque normalmente você não sabia disso. Mas saiba que sim, é permitido. Porém, se, lógico, você ligou para o atendimento e achava isso, você vai ter que ter uma briga com a prestadora, porque você vai achar que é uma cobrança indevida e aí sim, você precisa reclamar. Porém, eu acho difícil você conseguir um ajuste, a não ser que eles façam um ajuste por relacionamento. Tipo, ok, o senhor está reclamando disso, o senhor não foi informado e por aí vai, e eles consigam fazer esse ajuste. Porém, normalmente não é aceito esse tipo de argumento quando é uma suspensão por perda e roubo, dependendo da prestadora. E outro tipo de bloqueio é no sistema de gestor. Imagina lá que a linha foi perdida, você coloca lá no bloqueio no gestor. Ou a linha foi perdida, foi roubada, alguma coisa do tipo, e você vai lá no gestor e coloca uma um bloqueio para que não utilize nada. Mas você não ligou para a prestadora para solicitar, por exemplo, um bloqueio sem custo mensal. Feito isso, ou seja, coloquei lá apenas no gestor, a princípio para a prestadora, você ainda está com aquele serviço ativo. E isso gera cobrança mensal. Então saiba que esses são os 3 pontos que permitem que você tenha uma cobrança mensal, mesmo com um bloqueio ou, por exemplo, uma suspensão na sua fatura, naquele contrato específico, tá? Que é bloqueio, suspensão, ele pode ser para uma das linhas do contrato, se for telefonia, ou para várias. E banda larga da mesma forma, para aquele circuito, ele pode ter bloqueio. E aí, suspensão parcial, perda e roubo, para banda larga não tem, né? Pelo menos não a fixa, mas aí a configuração do gestor, você pode ter uma configuração lá no sistema que impeça alguma utilização, você tem que saber disso. E o que é que não deve ser cobrado, ou seja, em quais situações realmente eu tenho bloqueios e que não devem me gerar cobrança. E são 2 situações. A primeira é a suspensão total, visto que a suspensão parcial acontece com 15 dias da fatura em aberto. A suspensão total é depois desses 15, depois de 30 dias, ou seja, depois de um mês, a suspensão total ela começa a acontecer naquele contrato que está inadimplente. E aí, dentro dessa suspensão total é que impede-se qualquer cobrança, ou seja, valor de mensalidade do plano. E um segundo processo é a suspensão a pedido, então, ou suspensão temporária. Você ligou, ó, eu quero o bloqueio do meu contrato, quero suspensão das minhas linhas, como você precise,
E você vai ter a suspensão temporária pelo prazo que você desejar, até 120 dias. Você pode fazer esse tipo de serviço sem nenhum problema. É um direito, é uma permissão que a gente tem, que a gente pode fazer em qualquer contrato. Feito isso, esses são os dois cenários que não podem gerar cobrança. Os de cima podem. Então o que eu vejo muito é o pessoal confundindo esse processo de cobrança devida ou cobrança indevida. Então, gestor de telecom, se você sabe que isso é uma cobrança correta, você abre esse protocolo, você não vai ter um ajuste. Você vai gastar tempo, perder até dinheiro nesse tipo de situação, que você poderia estar gastando e investindo essa energia em outra atividade. Porque vai ser difícil, nesse tipo de situação aqui de cima, você ter o ajuste. Os de baixo, sim. Você está correto, você tem argumentos para retirar essa cobrança. Então, quando existe esse tipo de reclamação, você tem que avaliar os pontos e a forma de resolver, ambos são junto com a prestadora. Mas aqui você vai entender primeiro se a sua cobrança do que você está achando que está indevido realmente está indevido, ou se a prestadora está correta em cobrar aquele valor. Em ambos os casos, vendo se você estiver correto e a cobrança foi indevida, aí você fala com a prestadora, abre reclamação, e eles devem fazer esse atendimento e enxergar isso para fazer o ajuste. Aí é aquele fluxo: operadora, ouvidoria, Anatel, cobrança devida. Normalmente eles avaliam essa questão e já sabem, vamos dizer assim, desse tipo de processo.